Ó, meus filhinhos e filhinhas, povo de Deus espalhado por esse mundão, que a força e a proteção do glorioso São Bento estejam com cada um de vocês, guardando seus lares, suas famílias e seus corações. Aqui é a avó Terezinha, a TT, chegando com a alma transbordando de fé para mais um dedinho de prosa, para a gente conversar sobre as armas poderosas que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deixou para enfrentar as batalhas da vida e as ciladas do inimigo. Hoje, meus amados, eu quero falar de um santo especial, um santo poderoso, um gigante na fé, conhecido no mundo inteiro como o pai dos monges do Ocidente, mas também como um protetor fortíssimo contra o mal, contra as tentações, contra os perigos para o corpo e para a alma. Um santo cuja oração e cuja medalha são como um escudo impenetrável contra as forças das trevas. Estou falando de São Bento de Núrcia. Quem aqui já ouviu falar de São Bento? Quem tem em casa a medalhinha dele ou a cruz? Quem já rezou aquela oração poderosa que começa com "A cruz sagrada seja a minha luz"? Ah, meus filhinhos, São Bento é um santo para os nossos tempos. Tempos difíceis, tempos de muita confusão, de muita maldade disfarçada, de muitos ataques espirituais contra as famílias e contra a fé. São Bento viveu há muitos e muitos séculos lá na Itália, por volta do ano 480 depois de Cristo. Ele nasceu numa família nobre, mas desde cedo sentiu no coração um chamado para uma vida mais dedicada a Deus, longe das vaidades e dos perigos do mundo. Ele foi estudar em Roma, mas ficou tão chocado com a imoralidade, com a falta de fé, que ele via por lá, que decidiu abandonar tudo e se retirar para uma gruta, um lugar deserto chamado Subiaco, para viver como eremita, só na oração e na penitência. Imaginem a coragem desse jovem, largar tudo, conforto, riqueza, estudos, para viver sozinho numa caverna buscando a Deus. E ali, meus filhos, na solidão, na oração profunda, São Bento travou grandes batalhas espirituais. O demônio não o deixava em paz, tentava-o de todas as formas, com pensamentos impuros, com desânimo, com medo, até aparecendo em formas horríveis para assustá-lo. Mas São Bento resistia bravamente. Como? Com a oração incessante e com o sinal da Santa Cruz. Ele descobriu, na própria pele, o poder imenso que o sinal da cruz tem para afastar o inimigo. Toda vez que a tentação vinha forte, ele fazia o sinal da cruz com fé, invocava o nome de Jesus e o demônio fugia. A fama de santidade dele cresceu tanto que outros homens começaram a procurá-lo, querendo seguir o seu exemplo. Ele acabou fundando vários mosteiros, sendo o mais famoso o de Monte Cassino. E para organizar a vida desses monges, ele escreveu uma regra, a famosa regra de São Bento, que é um guia maravilhoso de vida espiritual, baseado no equilíbrio entre a oração, ora, e o trabalho, labora. Essa regra é tão sábia, tão equilibrada, que é seguida até hoje por milhares de monges e monjas no mundo inteiro e inspira a vida de muitos leigos também. Mas São Bento não ficou conhecido só pela sua sabedoria e pela sua regra. Ele ficou conhecido também pelos milagres e pelo poder que Deus lhe deu sobre as forças do mal. Há muitas histórias na vida dele que mostram isso. Contam que, uma vez, alguns monges de outro mosteiro, que eram muito relaxados e não gostavam da disciplina que São Bento exigia, tentaram envenená-lo. Ofereceram a ele um copo de vinho envenenado. Mas São Bento, antes de beber, fez o sinal da cruz sobre o copo, como era seu costume. Na mesma hora, o copo se quebrou em pedaços e o veneno se derramou no chão. Vejam só o poder da cruz. Outra vez, tentaram dar a ele um pão envenenado. São Bento percebeu a maldade. Havia um corvo amigo que sempre vinha buscar comida na mão dele. São Bento ordenou ao corvo: "Em nome de Jesus Cristo, pega este pão e leva-o para um lugar onde ninguém possa encontrá-lo."
O corvo obedeceu. Pegou o pão com o bico e voou para longe, sumindo com ele. Deus protegeu seu servo fiel mais uma vez. Por causa dessas e de outras histórias, São Bento se tornou conhecido como um protetor poderoso contra venenos, contra feitiçarias, contra ciladas do demônio, contra todo tipo de mal. E a devoção a ele cresceu muito, especialmente através da sua medalha. A medalha de São Bento, como a gente conhece hoje, foi criada mais tarde, mas ela é toda baseada na vida e na espiritualidade dele, especialmente no poder da Santa Cruz e na oração que ele usava contra o inimigo. Vamos olhar para essa medalha com atenção, meus filhinhos. Ela é cheia de significado. De um lado, tem a imagem de São Bento, segurando a cruz na mão direita e o livro da regra na mão esquerda. Ao redor dele, a frase em latim, Eius in obitu nostro praesentia muniamur, que quer dizer que sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. Que pedido lindo! Pedir a proteção de São Bento na hora mais importante da nossa passagem desta vida para a eternidade. Ainda desse lado, perto da imagem, tem um copo quebrado, lembrando o vinho envenenado, e um corvo com um pão no bico, lembrando o pão envenenado. São os sinais da proteção de Deus contra as ciladas do mal. Do outro lado da medalha tem uma cruz grande, e nessa cruz e ao redor dela tem um monte de letrinhas, que são as iniciais de uma oração de exorcismo muito antiga e poderosa em latim. A avó Terezinha vai tentar explicar para vocês. No alto da cruz, geralmente tem a palavra pax, que significa paz. É a paz de Cristo que São Bento buscava e que ele nos ajuda a alcançar. Nas 4 hastes da cruz estão as letras CSPB, Significam, Crux Sancti Patris Benedicti, Huntsmal Francanens and Bastasia Tuan Cel, ou seja, Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, as letras CSSML significam Crux Sacra Sit Mihi Lux, que quer dizer a cruz sagrada seja a minha luz. Que oração linda para a gente repetir sempre. A cruz de Jesus é a nossa luz, nosso guia, nossa esperança. Na haste horizontal da cruz, as letras NDSMD significam Non Draco Sit Mihi Dux, que quer dizer não seja o dragão o meu guia. O dragão, meus filhos, é o demônio, a antiga serpente. Com essa oração, a gente renuncia a ele, a gente diz que não quer seguir os caminhos dele, que o nosso único guia é Jesus Cristo, a luz do mundo. E ao redor da medalha, começando lá em cima, tem mais um monte de letras. VRSNSMV, CMQLIVB. Essas são as iniciais da oração de São Bento contra as tentações. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Em português, significa: retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que força tem essa oração, meus filhinhos! É uma ordem direta ao inimigo, em nome de Jesus, para que ele se afaste com suas mentiras, com suas tentações, com seu veneno de pecado. É uma declaração de guerra espiritual, uma afirmação da nossa fé e da nossa pertença a Deus. Por isso que a medalha de São Bento é tão poderosa. Ela não é um amuleto mágico, não. Ela é um sacramental da Igreja, um sinal da nossa fé na proteção de Deus pela intercessão de São Bento e um lembrete constante para usarmos as armas da fé, a cruz de Cristo e a oração de renúncia ao mal. E essa medalha, essa oração, são especialmente eficazes para proteger as nossas casas, as nossas famílias. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que colocaram a medalha de São Bento na porta de casa e sentiram o ambiente ficar mais leve, as brigas diminuírem, a paz voltar a reinar.
quantas famílias rezam a oração de São Bento juntas e sentem a proteção contra perigos, contra doenças, contra a inveja, contra as más influências? Eu mesma, meus filhinhos, tenho uma história na minha família que mostra bem isso. Foi com meu irmão mais novo, o Totonho. Ele morava numa casa antiga, num bairro que estava ficando meio perigoso. Começaram a acontecer uns assaltos na vizinhança, umas coisas estranhas. A esposa dele, a Cida, vivia com medo, não dormia direito. Eles tinham 2 filhos adolescentes e ficavam preocupados com a segurança deles. Um dia, entraram na casa do vizinho do lado, levaram um monte de coisa. A Cida ficou apavorada. Queria se mudar de lá, mas eles não tinham condição na época. O Totonho também estava preocupado, mas tentava acalmar a esposa. Foi aí que eu lembrei de São Bento. Eu tinha ganhado uma medalha de São Bento grande, já abençoada por um padre, daquelas que a gente pode colocar na parede ou na porta. Levei para eles de presente, expliquei o significado da medalha, ensinei a oração "A cruz sagrada seja a minha luz" e a oração de renúncia "Retira-te, Satanás". Pedi para eles colocarem a medalha na porta de entrada, do lado de dentro, e que rezassem a oração todos os dias, com fé, pedindo a proteção de São Bento para a casa e para a família. Eles fizeram isso. Colocaram a medalha na porta e começaram a rezar a oração juntos, de manhã ou à noite, quando dava. O Totonho me contou que, no começo, parecia que não fazia diferença. Eles ainda sentiam medo, a vizinhança continuava perigosa, mas eles persistiram na oração, confiando na intercessão do santo. Passou um tempo, talvez uns 2 meses. Uma noite, eles ouviram um barulho estranho no quintal. O cachorro começou a latir muito. O Totonho foi espiar pela janela e viu 2 homens tentando pular o muro. O coração dele gelou. Ele correu para chamar a polícia enquanto a Cida se trancava no quarto com os filhos, rezando a oração de São Bento desesperadamente, agarrada na medalha da porta. A polícia demorou um pouco para chegar. O Totonho ficou lá, olhando pela fresta da janela, esperando o pior. Mas aconteceu uma coisa incrível. Os homens conseguiram pular o muro, chegaram perto da porta dos fundos, mas de repente, eles pararam. Ficaram olhando para casa, como se estivessem vendo alguma coisa. Cochicharam entre eles e desistiram! Pularam o muro de volta e foram embora correndo, antes mesmo da polícia chegar. No dia seguinte, o Totonho foi ver as marcas no quintal. Estava tudo lá. As pegadas, o lugar onde eles tentaram forçar a porta, mas eles não tinham conseguido entrar. Era como se uma força invisível tivesse impedido, tivesse afugentado eles dali. O Totonho e a Cida não tiveram dúvida. Foi São Bento, foi a oração, foi a medalha, foi a proteção de Deus agindo pela intercessão do santo. Eles me ligaram, emocionados para contar. A partir daquele dia, a fé deles em São Bento ficou ainda maior. E por incrível que pareça, depois daquele episódio, os assaltos na rua diminuíram muito. A paz voltou para aquela vizinhança. Essa história, meus filhinhos, é só uma entre tantas que mostram o poder da intercessão de São Bento para proteger nossos lares. Ele é um guarda fiel, um sentinela atento contra as investidas do inimigo, seja ele visível ou invisível. Por isso, meus queridos, eu faço um apelo a vocês. Recorram a São Bento. Tenham a medalha dele em casa, usem no pescoço, no carro, mas não como um amuleto, e sim como um sinal da sua fé e um convite à oração. Rezem a oração da medalha todos os dias. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu. Guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Rezem com fé, com autoridade espiritual. Peçam a São Bento que proteja a casa de vocês de assaltos, de acidentes,
de incêndios, de tempestades. Peçam que ele proteja a família de vocês de doenças, de discórdias, de vícios, de más influências. Peçam que ele afaste a inveja, o olho gordo, a feitiçaria, toda a obra das trevas. Coloquem a cruz de São Bento nas portas e janelas. Ensinem seus filhos a rezar a oração dele. Consagrem seus lares a Deus pela intercessão deste grande santo. Lembrem-se, a nossa casa deve ser um lugar de paz, um lugar de oração, uma igreja doméstica, como dizia São João Paulo II. São Bento pode nos ajudar muito a construir e a proteger esse espaço sagrado, mas não basta só ter a medalha e rezar a oração. É preciso também viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, como São Bento viveu. Buscar a Deus na oração, fugir das ocasiões de pecado, praticar a caridade, viver em paz com os irmãos. A medalha e a oração são ajudas poderosas, mas a nossa conversão diária é fundamental. Meus filhinhos amados, vocês têm devoção a São Bento? Têm a medalha dele? Já alcançaram alguma graça pela intercessão dele? Contem para a vó Terezinha nos comentários. E não se esqueçam de dizer de onde vocês estão falando para eu mandar um abraço especial para sua cidade. Que o glorioso São Bento, modelo de fé, de oração e de combate espiritual, interceda por cada um de vocês agora. Que ele abençoe seus lares, suas famílias, seus trabalhos. Que ele os proteja de todo mal físico e espiritual. Que ele os ajude a buscar sempre a Deus em primeiro lugar, a viver na paz de Cristo e a renunciar a todas as obras das trevas. Que a cruz sagrada seja sempre a nossa luz e que o dragão infernal nunca seja o nosso guia. Se essa mensagem fortaleceu sua fé em São Bento e na proteção de Deus, deixe o seu curtir. Se inscreva no canal Sabedoria que Cura para não perder nossas próximas prosas e compartilhe este vídeo com todos que precisam dessa proteção poderosa. Vamos espalhar a devoção a São Bento e confiar na sua intercessão. Fiquem com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a proteção de São Bento. Até a próxima, meus queridos!